Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de novembro. O foco aqui dessa análise vai ser apresentar mais os ativos ainda que estão em tendência de alta e de médio prazo, um foco um pouco mais em position. Começando pela BRPR3, é um ativo que está em tendência de alta de médio prazo, gráfico semanal, terminou a semana com candle de indefinição, após testar efetivamente uma região importante de suporte, em torno de R$ 24,30. Esse movimento de recuo traz uma chance de retomada do movimento de alta de médio prazo dessa ação, principalmente ao superar os R$ 25,44. Aí quando a gente recorre para o gráfico diário, a gente vê uma tendência de baixa de curto prazo. E uma tendência onde esse fundo aqui se afastou bem do fundo anterior, fundo descendente. Isso representa ainda uma tendência um pouco mais forte para baixo. Então, algo mais significativo que pode trazer uma entrada nessa ação seria gerar um pivô de alta no gráfico diário, voltar ali um fechamento acima dos 25,44, melhor ainda se for acima dos 25,60, porque já rompe uma resistência que é considerada, que é uma resistência importante, um fundo que foi perdido. Então, isso seria um sinal um pouco mais significativo de abertura de uma posição que tende a coincidir com que vai coincidir com a superação da máxima desta semana, que foi de 25,44. Então esse sinal seria um sinal mais significativo para uma abertura de posição na BRPR3 de médio prazo de position no papel. A IP3, IP Marcas, também está num ponto importante. Foi destacada, falando no radar dela, a ação teve um topo ali, superação de um topo anterior, subiu, voltou, recuou mais ou menos 61,8% do que subiu, uma retração importante Fibonacci, coincidindo com o topo anterior, torna-se mais significativo esse suporte, ponto de possível recuperação. Temos o ativo em tendência de baixa, assim como a BRPR3, teria que acontecer algo mais importante para se fazer uma entrada. Logicamente, falando entrada com um pouco mais de cautela, devido ao cenário atual do Ibov. Sem nenhuma cautela, seria a compra aqui na superação da máxima desse candle, bota stop aqui, só que você tem um objetivo, um espaço maior para sair dessa ação, não só na relação risco-retorno 1 para 1. A outra forma teria que aguardar, como está em tendência de baixa pelo gráfico diário, aguardar alguma sinalização um pouco mais forte de subida, fechar acima desses 15,35, na próxima semana dar uma pequena recuada e depois superar a máxima desse primeiro movimento, que supera uma resistência importante, seria uma das possibilidades de entrada, que pode também coincidir com a superação da máxima da semana atual, que foi de R$ 15,70. Então é outro ativo que eu vejo de forma interessante, mas teria que aguardar alguns pregões aí para gerar um sinal de entrada. A outra Mills 3, que terminou acionando o stop de uma operação de swing, uma operação que foi gerada ali após esse candle forte de alta, um recuo, uma compra aqui nessa região. A ação foi lá, oscilou abaixo e montou outro candle forte de alta, um engolfo de alta, até mais significativo que esse primeiro sinal. Mas é uma ação que ainda vai fazendo fundos mais baixos, é uma certa divergência, porque esse aqui é mais importante do que o anterior, a divergência, porque logo depois que perde o fundo já volta aqui para cima, uma divergência de alta. Só que da mesma forma que aguardaria algo mais para a entrada, da mesma forma que aguardei na entrada anterior aqui no G60, aqui eu aguardaria algum pivô de alta no G60, que tornaria mais interessante essa entrada na ação mais para médio prazo, uma operação mais de position ali pelo gráfico semanal, que tenderia a superar os R$ 31,14 a máxima dessa semana. Mas mais uma vez ela testa os R$ 30, vai lá embaixo e não fecha abaixo dos R$ 30, monta um candle de indefinição. Vamos ver se consegue quebrar a sequência de candles aí descendentes. Ambev 4, outro ativo que tem a tendência de alta de médio prazo, longo prazo. No curto prazo estava em tendência de baixa, mas gerou uma divergência. Perdeu por pouco esse fundo, gerou uma sinalização de alta bem positiva no dia 13/11. A gente chegamos até a comentar no vídeo chat sobre a Ambev 4, vídeo chat no Investmania. Fechou bem, depois de ter fechado bem, montou um pivô de alta no G60, um sinal um pouco mais, que apoia ainda mais o sinal de alta do gráfico diário, candle lá de força do dia
13/11. Ela fechou muito bem o pregão de hoje, 3,17% de alta, semana com alta de 4,12% após ter testado um suporte no gráfico semanal. Então ela continua bem em termos de médio prazo, possibilidade de subida ainda, mesmo com a tendência ainda prolongada de alta no longo prazo, ainda o ativo vai mostrando força compradora, com a possibilidade de romper 85,58 e manter sua tendência de alta em busca de um próximo patamar aí de número redondo, que seriam os R$ 90. E por último aqui a Cruz 3. Cruz 3, da mesma forma, gerando pivô de alta nessa semana, alta de 4,49% na semana, no dia alta de 1,2%, perdeu um pouco de força em termos de fechamento, conseguiu ainda fechar acima dos 28,54. Não é o tipo de rompimento que eu entraria comprando, já tem um movimento de alta. Aguardaria alguma sinalização positiva dela acima dessa região de resistência que ela rompeu, de 28,54 a 28,35, para fazer alguma operação aí, pelo menos de curtíssimo, de swing para position trade nesse papel. Teria que ter algo mais aí, apesar de ter retomado sua tendência de alta, com esse pivô aqui de alta, como é um rompimento de uma resistência ali, o rompimento foi relativamente fraco em termos de fechamento, fechou muito próximo da resistência, eu aguardaria uma movimentação um pouco mais positiva ou lateral aqui para fazer uma compra na superação da máxima deste pregão. Enfim, é um ativo para a gente monitorar na próxima semana, buscando aí possíveis oportunidades a favor da tendência de alta de curto a médio prazo dela. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise. Um excelente final de semana a todos.